E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Futuro Enigma aqui, Henrique Brasil, trazendo para você mais algumas informações a respeito de tudo que está acontecendo no mundo, aí se falando em avistamentos, se falando em casos misteriosos, né? Coisas polêmicas que vêm acontecendo, mas que não têm sido divulgadas pela mídia convencional. Hoje estaremos abordando então sobre seres marítimos, naves submarinas, a possibilidade da existência de extraterrestres dentro do mar ou nas águas do planeta, né? Desde a época da Operação Prato, aqui no Brasil, lá na região do Pará, onde as pessoas foram atacadas em algumas cidades lá no interior, né, e aquelas naves, aqueles seres, aquela situação de fenômeno e avistamentos que aconteceu, tinha relação com a água, né, porque essas naves, elas saíam de dentro da água lá na região litorânea e depois retornavam também para dentro das águas, né? Então, desde aquela época já se cogita e se fala nessa questão aí de que pode existir, sim, uma raça, né? Uma raça que a gente desconhece, que esteja habitando aí os oceanos da Terra e também utilizando dos rios para se locomover e para, enfim, executarem tarefas, digamos assim, diversas em relação aos ribeirinhos, principalmente, né? Foi essa a situação que aconteceu lá na região do Pará, quando da Operação Prato, né? Muitas pessoas foram atacadas por um facho de luz branca, geralmente à noite, vinha uma bola de luz enorme, encontrava a pessoa, jogava, atirava um jato de luz branca naquela pessoa, aquela pessoa ficava imobilizada, ia perdendo as forças e depois era constatado que aquela pessoa tinha perdido muito sangue, né? Então, era extraído o sangue das pessoas através dessa luz que, segundo informações de testemunhas e pessoas que passaram por essa ocorrência aí, parece que 2 agulhas picavam nessa região delas, né? E por ali era extraído o sangue. Isso aí aconteceu com várias pessoas, muitas não tiveram a mesma sorte de estar aqui para contar a história, né? E também vazou há pouco tempo no Reddit uma denúncia, né? Vazou a informação de que sim, existe uma grande nave, no mínimo uma grande nave atuando aqui no planeta, na região, adivinha de onde? Do Triângulo das Bermudas, o que estaria explicando também o desaparecimento de navios e aviões há décadas, né? Naquela região que se tornou uma região muito misteriosa e tal. Vazou a informação de uma pessoa ligada ao governo americano, que, claro, não se identificou, mas contou tintim por tintim tudo o que ela sabia a respeito. Diz que ali na região do Triângulo das Bermudas tem uma nave enorme, subaquática, que seria uma nave-mãe, que lança naves para fazer missões na Terra, recebe essas naves de volta. A nave, depois de fazer a sua operação, fazer a sua missão, são naves feitas sob medida, ela é derretida novamente e depois fazem outra nave para outra missão determinada com aquele mesmo material. Então, isso estaria acontecendo já há décadas, inclusive o governo americano teria enviado para lá submarinos e porta-aviões e tal, mas não deu muito certo, não. Parece que o desfecho não foi feliz, né? Então tá tudo aí muito por baixo dos panos, muito abafado e tal, do que já vem acontecendo há décadas. Mas agora temos aqui uma matéria. Congressista dos Estados Unidos alega a existência de base alienígena submarina. O republicano Tim Burchett diz que o almirante teria relatado objeto subaquático gigante em movimento muito veloz. O congressista americano alegou que o almirante da Marinha dos Estados Unidos relatou a existência de uma suposta nave alienígena submarina capaz de se mover a centenas de quilômetros por hora. A afirmação foi feita durante uma entrevista ao programa de notícias One America. Burchett disse o seguinte: disseram-me que há algo se movendo a centenas de quilômetros por hora debaixo d'água tão grande quanto um campo de futebol, afirmou Burchett.
ao ex-congressista Matt Gaetz. Foi um caso documentado, um almirante me contou sobre isso. O parlamentar, conhecido por denunciar supostos encobrimentos governamentais sobre objetos voadores não identificados, declarou que tais ocorrências são possíveis devido à vastidão do grande universo de Deus. Burchett ainda falou sobre possíveis ameaças que ele sofreu. Não estou preocupado em me machucar. Com essas capacidades, eles já teriam nos destruído há muito tempo, disse ele. Então, ele acha que que não está sendo levado em consideração. Por isso, ele está ainda sem ter maiores problemas, digamos assim, né? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou relatório em março de 2024, afirmando não haver evidência da existência de OVNIs. O documento atribuiu diversos avistamentos a balões meteorológicos, aviões, espiões, satélites e outros objetos convencionais, estrelas e sei que lá, aquela coisa toda que a gente já está acostumado, aquela balela toda que a gente já está acostumado a ouvir, né? Tem um vídeo aqui que eu vou trazer para vocês agora. These UAP sightings are over water. Do you think there's anything to that and the basing concepts that you were laying out? I do. When I've talked to people, or their sonar people, and the way they hide it from us, Matt, they say it's because our sonar, I believe, I haven't been briefed on this, I'm just from what I'm putting together, but we have some secret sonar. But what's so crazy about it, like we're hiding it from the Chinese. Well, heck, Matt, the Chinese sold us the components for it. They know it's in our sonar probably better than we do. But então, o Tim Burchett diz que eles capturaram isso pelo sonar, né? Que esse sonar é altamente tecnológico, que todas as peças para construir esse sonar vêm da China, então provavelmente a China também está a par de muita coisa aí, de muita coisa que a gente não sabe, né? Vamos lá. They tell me something's moving at hundreds of miles an hour underwater, and our capabilities are, I don't think we have anything to do 40 miles an hour, and these things, this one was large as a football field underwater, and this was a documented case, and I have an admiral telling me this stuff, and it just, to me, So that's where you think the bases are, is underwater then, because of those reports? I do. I just think traveling light years, I think it happens, I think it's possible. The vastness of God's great universe. I mean, light years, the light from those stars that we see at night left there before the time of Christ. I mean, the vastness of God's great universe is unreal. Yeah. And I'm not worried about them harming me. I mean, if they, with that capabilities, they would have barbecued us a long time ago, brother. Aí ele se refere também aos seres de outros planetas, extraterrestres e tal, que se quisessem fazer mal pra gente, já teriam nos assado há muito tempo, né? Segundo ele. Mas aí acontece o quê? Acontece que, de fato, vazou uma informação lá no Reddit, que foi bastante polemizada e viralizou, inclusive, né? Falando a respeito dessa situação aí de uma nave-mãe, no mínimo uma confirmada lá no Triângulo das Bermudas, o que estaria causando já há décadas aí o sumiço, o desaparecimento de aviões e navios naquela região. O Rony Vernet, bem conhecido aqui na internet, tá bem conhecido já, ele fez uma missão lá para a região, se eu não me engano, é do Pará, a região que ele foi, né? Amazônia, ou Pará, acho que é Pará. Ele foi lá para aquela região para visitar as tribos indígenas que estariam sofrendo com ataques de bolas de luz semelhantes lá à Operação Prato, que aconteceu já há um bom tempo, né? E seguiria acontecendo, só que as autoridades não levam isso em conta, a imprensa também não cobre esta situação, e ele esteve agora há poucos dias lá no Flow e falou a respeito desses seres que estariam nos oceanos e que utilizariam os rios como estradas, né, para chegarem até as aldeias e muitas vezes raptarem as pessoas, muitas vezes. Vamos ouvir aqui. O que acontece? Se a gente pegar casos na história, não é só no Brasil, essas naves geralmente elas têm uma familiaridade muito grande com as águas. Então elas às vezes vêm do céu, entram no oceano, no rio, o que for, e às vezes as pessoas veem elas saindo. Cara, é muito comum receber relato, o cara tava pescando e saiu uma nave do rio. Então eu não sei, a gente não sabe se eles têm bases. Eu acredito que possa ter o seguinte, que os políticos dos Estados Unidos já estão falando isso. Eles teriam bases nos oceanos e eles usam os rios como uma estrada
como uma forma de camuflagem para fazer as operações. Porque se você pega os casos na Amazônia, no Acre, e eu fui fazer uma pesquisa, de onde é que eles vêm? Eles começaram no Peru. No Acre nunca teve caso, mas no Peru teve um. Então foi no Acre que ele foi, no Acre não foi no Pará, no Acre que ele foi fazer lá a expedição dele para se aprofundar no que estava acontecendo. Ele levou muitos equipamentos, fez toda lá uma campanha de investigação, ele tem um trabalho muito legal a respeito disso aí. Então, se você pegar... Quando? Um pouquinho antes, anos muito 2000, antes? Anos 2000. Tá. Se você pegar o trajeto dessas naves, das comunidades, ela vem exatamente no curso do rio. Então, ela vem usando o rio... Então, provavelmente para se camuflar, e ela pega uma população, quando está chamando muita atenção, ela vai para outra e fica brincando de pique-pega. Tanto é que a Polícia Federal esteve lá, pesquisou, e aí o fenômeno começou a se mover para a aldeia seguinte, na mesma hora. Então, é uma coisa inteligente. Tu imagina que os indígenas, né, nessas aldeias estão sofrendo esses ataques. Quando eles conseguem ajuda, esses seres, enfim, esses fenômenos detectam que estão correndo risco e eles vão para outra aldeia, vão para outro ponto, muitas vezes distante dali, para seguirem fazendo aí esses ataques às pessoas, principalmente aos indígenas. Aí eu te pergunto, por que nada é feito? Se até a Polícia Federal já está sabendo que está acontecendo esse tipo de coisa, por que nada é feito? Será que é tão difícil de tomarem atitudes em relação a isso? Entendi. Mas tem alguma teoria de como essas... Por exemplo, essa nave, ela não voa, mas ela vem do céu. Então, porque tu deve trocar ideia com os outros caras também, né? Sim. Há teorias que, por exemplo, pode ser uma civilização extraterrestre que está se colonizando no mar, instalou uma base no mar e vive aqui há milhares de anos, talvez. Então é um morador daqui. O cara tá aqui. Foi aquilo que tu me falou antes de começar. A gente não sabe onde ele veio. Ele pode ter... Mas aí eu coloco o seguinte questionamento, tá? Seria uma civilização extraterrestre que está vivendo no oceano, e esses ataques seriam para quê? Aqui, não querendo, né, colocar minhoca na cabeça, mas seria para quê? Para análise da nossa espécie? Eu acho que não, hein? O que seria, então? Ele vindo de outro planeta, e a gente vai discutir que o governo americano está falando agora, outra dimensão. Ele pode vir de outra realidade. E está se colonizando aqui, formando colônias. No oceano. Essa é a hipótese mais aceita hoje. De onde ele veio, a gente não sabe. E está usando esses rios para fazer essas operações dele. É isso que é a informação que a gente tem, pelo menos, do comportamento que esses veículos têm. São naves, às vezes são naves cilíndricas, às vezes são esferas, às vezes são discos voadores clássicos, e que entram e saem dos rios e fazem essa operação e voltam. Essa variação de naves que ele está citando, isso tem a ver com aquele documento que vazou lá no Reddit, né? Tem a ver com aquele documento onde o delator falou que as naves são feitas sob medida para cada missão, então pode variar o formato da nave realmente. Naves, geralmente, elas têm uma familiaridade muito grande com as águas. Então, elas às vezes vêm do céu, entram... Por exemplo, essa nave... Ela não voa, mas ela vem do céu. Então, porque tu deve trocar ideia com os outros caras também, né? Sim. Há teorias que, por exemplo, pode ser uma civilização extraterrestre que está se colonizando no mar, instalou uma base no mar e vive aqui há milhares de anos, talvez. Então é um morador daqui. O cara tá aqui. Foi aquilo que tu me falou antes de começar. A gente não sabe onde ele veio. Ele pode ter vindo de outro planeta, e a gente vai discutir que o governo americano está falando agora, outra dimensão. Ele pode vir de outra realidade. E está se colonizando aqui, formando colônias no oceano. Essa é a hipótese mais aceita hoje. De onde ele veio, a gente não sabe. E está usando esses rios para fazer essas operações dele. É isso que é a informação que a gente tem, pelo menos, do comportamento que esses veículos têm. São naves, às vezes são naves cilíndricas, às vezes são esferas, às vezes são discos voadores clássicos, e que entram e saem dos rios e fazem essa operação e voltam. Às vezes são pequenininhos, são pequenos cilindros que as pessoas veem, duas pessoinhas dentro. Pessoinhas diferentes, assim, humanos meio diferentes. Então a colocação do Rony Vernet, né, lá no Flow. E o Rony já fez várias pesquisas e tal, ele sabe muito bem o que ele está falando aí. Mas enfim, tu viu que ele até comentou que o governo americano citou seres vindo de outras dimensões, para você ver o nível que está hoje a credibilidade, se falando de avistamentos, UAPs, OVNIs, drones e tudo mais que está acontecendo, principalmente lá nos Estados Unidos.
Nos resta seguir acompanhando e trazendo novidades para você aqui no canal Futuro Enigma. Obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aí teu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações e aí deixa o teu comentário, eu quero curtir o teu comentário, tá legal? Forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.